Nós já estamos há algum tempo estudando o Sermão do Monte, e hoje nós iremos tratar da última relação que Jesus faz entre o seu ensino, que, diga-se de passagem, é o verdadeiro ensino, com o ensino dos fariseus. Mateus 5, de 43 a 48, diz o seguinte: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A gente já sabe nesse momento que Jesus, quando escreve o seu Sermão do Monte, ele não veio tão somente dar a nós um código de ética ou estabelecer um novo conceito social. Ele não veio ser um Parsons da vida que cria uma estrutura funcional da sociedade que vai dizer para nós como nós devemos ter os nossos comportamentos sociais, ou simplesmente dar a nós um manual de conduta, de ética, para que nós tivéssemos uma filosofia de vida. Não foi isso que ele veio fazer. Não foi essa a ideia de Jesus quando escreve o seu sermão, não foi essa a ideia de quando diz o seu sermão, não foi esse o seu propósito. O que Jesus veio fazer em mim e em você foi se reproduzir em nós. Foi fazer com que nós imitemos o seu comportamento, que ele seja visto através do nosso comportamento, e tudo aquilo que nós fazemos, praticamos, pensamos, falamos, reflita no seu caráter e na sua vida, naquilo que ele foi, e tudo isso aponte para ele, no final das contas. Para isso, ele estabelece uma série de situações. Ele escreve as bem-aventuranças com o propósito de mostrar para nós, deixar claro para nós aquilo que eu e você devemos ser. Nós devemos ser desse jeito: humilde de espírito, mansos, pacificadores, e toda aquela sequência que nós já vimos aqui. Como a gente sabe que a fé cristã não é tão somente contemplativa, abstrata, metafísica, é algo que se reproduz, que se vive, que se é visto. Ele diz: agora que vocês sabem o que vocês têm que ser, vocês vão e façam. Por isso é que vocês são a luz do mundo e o sal da terra. E aí o que acontece? Os irmãos, eu só estou relembrando a sequência dos fatos aqui no Sermão do Monte. Então isso acontece, essa é a dinâmica, e aí isso podia naturalmente levantar vários questionamentos nos ouvintes que são primariamente judeus. Os ouvintes de Jesus em Mateus são judeus. Por isso que você não vê a palavra reino de Deus em Mateus. Você vai ver sempre reino dos céus. Como os judeus levavam muito a sério falar o nome de Deus em vão, eles preferiam substituir a palavra Deus por céus, e é por isso que você não vê reino de Deus em Mateus, você vai ver reino dos céus, porque os seus ouvintes são judeus. E aí, por conta disso, era muito natural que se levantasse vários questionamentos acerca desse ensino. Porque, afinal de contas, quem é Jesus? Quem é esse homem? Por que escola ele passou? Quem foram seus tutores? Jesus não passa por nenhum método de ensino regular da época. Jesus não passa por nenhuma escola tradicional da época para que pudesse justificar o seu ensino. E aí os fariseus começam a confrontá-lo.
Os seus ouvintes naturalmente começam a olhar para aquele ensino, mas o que é isso? Esse homem é contra a lei? E aí a partir daí Jesus começa a dizer que ele não é contra a lei. Se você folhear a sua Bíblia, por exemplo, e for lá no versículo 17 do capítulo 5, você percebe que ele inicia esse momento dizendo o seguinte: olha, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E quando ele fala isso, aí no versículo 20, ele coloca todo o cerne da questão. Os irmãos devem lembrar, porque nesse período, quando nós estávamos neste trecho, o pastor Samuel ministrou esses versículos aqui. E o versículo 20 diz: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E a partir daí ele começa a construir todo o seu argumento, tendo como princípio o versículo 20. Toda a sua argumentação posterior está totalmente entrelaçada com o versículo 20, e aí ele vai usar 6 ilustrações para demonstrar como era equivocado o ensino dos fariseus e dos escribas, e que Jesus tinha a verdadeira interpretação da lei. Mas o que os fariseus fizeram com a lei, então? Como é que o ensino dos fariseus se tornou tão distante das Escrituras? Por exemplo, o versículo 43 é um grande exemplo disso. Ouvistes que foi dito: amarás o teu Deus, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde é que está esse ensino na lei? Onde está na lei sequer meio versículo que diga que o povo de Deus deveria odiar os seus inimigos? Onde tem na lei esse ensino? Como é que os fariseus chegaram a esse ensino? Os fariseus, os escribas, pegaram o texto e interpretaram o texto bíblico ao seu bel prazer e fizeram o quê? O mais grave. Agora pode tirar, Daniel. O mais grave, o que eles fizeram foi o quê? Começaram a ensinar isso como se fosse algo em que Deus estivesse. E perceba o que acontecia com isso. Aquilo que era para servir, para aproximar as pessoas de Deus, fazia com que eles se afastassem de Deus. Por isso que Jesus ele é extremamente duro, pesado com os fariseus e escribas, porque eles eram responsáveis por distanciar as pessoas do evangelho, do verdadeiro ensino. E aí ele vem e diz: não é dessa forma, não é desse jeito, vocês estão interpretando a lei de maneira equivocada. Por isso que ele vai dizer em todas essas ilustrações, essas 6 ilustrações: eu porém vos digo. Por que eu porém vos digo? Porque eu tenho a interpretação correta do texto. Eu tenho a interpretação correta. Por isso, meus irmãos, o que importa é o que Cristo fala a respeito. É possível encontrar nas Escrituras? É possível ver nas Escrituras aquilo que está sendo ensinado lá fora? Se não é possível ver, se não tem cruz, se não aponta para o Evangelho, se não aponta para Cristo, chame de qualquer coisa, autoajuda, filosofia de vida, qualquer coisa, mas não chame de ensino biblicamente falando. Porque se é ensino bíblico, tem que estar aqui nesses 66 livros. Se não é, pode jogar fora. Se não é, não serve. Se não está nas Escrituras, não serve. Não empreste os seus ouvidos para ouvir coisas que não estão nas Escrituras. Não empreste a sua atenção para estar diante de alguém que fala coisas, mesmo que ele diga que é em nome de Deus, mas se não está na Bíblia, não precisa prestar a sua atenção ou emprestar os seus ouvidos para ouvir aquilo que não está nas Escrituras. Não nos interessa. O que nos interessa é aquele que diz: eu, porém, vos digo. É isso que importa.
É isso que interessa, porque afinal de contas, meus irmãos, quem abriu os nossos olhos? Quem fez nos entender o estado em que nós nos encontrávamos? Quem abriu o nosso entendimento e fez nos perceber que estávamos perdidos, estávamos destinados a passar a eternidade distantes da presença de Deus? Quem fez isso? Foi algum homem? Foi algum homem qualquer? Foi alguma instituição? Foi quem? Foi a Bíblia. Foi esse santo livro, através do seu Santo Espírito, que abriu o nosso entendimento. É a Ele, é a esse livro, é o Santo Espírito de Deus, é a Cristo que nós devemos obediência irrestrita. Por isso é que Ele é o dono disso tudo aqui. Ele é o dono disso tudo aqui, e tudo que é feito para Ele. Por meio dEle, por causa dEle, tudo é para Ele. Ele é o centro da nossa adoração, Ele é o centro do culto, Ele é o centro do louvor, Ele é o dono da igreja. E aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos, em suma, no final do dia, deve apontar para Ele. Se aponta para alguma pessoa, se aponta para algum grupo, se aponta para alguma instituição, está errado, porque o louvor é dele, é para Ele, e Ele não divide a sua glória com ninguém. Tudo é para Cristo, irmãos. Tudo é para Cristo. E aí Ele começa a dar a verdadeira interpretação desse trecho final, desse aspecto da lei, no que se trata do amor ao próximo. O que é que diz o versículo 44? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então veja, ele já começa a desconstruir todo esse ensino que foi dito anteriormente. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pasmem, irmãos, os fariseus ensinavam isso. Os fariseus ensinavam que o ódio, ele devia ser repassado de geração em geração. Uma explicação que alguns vão dizer para isso, e aí a gente pode até decidir se concorda ou não com essa explicação, é de que até faz um pouco de sentido, porque é usado o Antigo Testamento para explicar por que eles chegaram nesse ponto. Lembra quando Deus mandou que os judeus, eliminassem os cananeus? Aí depois os midianitas, os moabitas, e todo esse pessoal. Então isso foi, na interpretação de um estudioso, que isso foi gerando neles esse ódio para com as outras nações, para com os inimigos do povo de Deus. Só que eles esqueceram que isso era um momento onde Deus estabelecia o seu juízo e usava o seu povo para isso, para que esse juízo fosse estabelecido, e não que nas suas relações cotidianas do dia a dia isso fosse se manifestar através do ódio, do comportamento de ódio. Porque você não vai ver em nenhum trecho das Escrituras, em nenhuma parte das Escrituras, que Deus, ou Jesus, ou os profetas, ou os apóstolos incentivam esse tipo de comportamento. E a gente pode perceber através da história que os fariseus, eles nem sequer cumprimentavam, não pegavam na mão de um gentil, por exemplo. O gentil, se entrasse no pátio do templo, poderia ser morto por ter violado uma lei. Os irmãos devem lembrar com os samaritanos, preferiam dar a volta no Jordão para não passar por Samaria, não se davam com os samaritanos. Aí Jesus vem e faz o quê? Precisamos ir para Galiléia, a região lá acima. Vamos por onde, Jesus? Vamos dar a volta no Jordão? Dar a volta no Jordão por quê? Não, é porque tem Samaria no caminho. E o que é que tem?
vamos por Samaria. E chega em Samaria, o que que Jesus faz? Fala com uma mulher samaritana. Aí se você for olhar no texto, lá parte final de João 4, acontece algo interessante, que ao longe os discípulos veem que Jesus fala com a mulher samaritana. Mas aí, o que que eles fazem? O texto vai dizer, ninguém ousou abrir a boca. Por quê? Aí a gente pode dar várias respostas. Bom, os discípulos já tinham visto e ouvido tanta coisa de Jesus, que eu fico imaginando assim, o Pedrão, né? O Pedrão mais impetuoso, mais falante, deve ter dito, rapaz, Jesus falando com a mulher. E o pessoal, não, fica quieto, não fala nada, porque se ele está conversando, deixa, ele sabe. Não vai falar, porque se falar já vem aquelas respostas, né? Lembra aquelas respostas que Jesus dava para os discípulos, né? Ou então para os seus interlocutores, aqueles que o interrogavam a respeito do imposto, por exemplo. É lícito pagar imposto? Olha a pergunta capciosa que eles fazem, né? Qualquer resposta que Jesus desse para essa pergunta, ele estaria encrencado. Porque se ele dissesse assim, é lícito pagar, os seus seguidores iam dizer o quê? Então o senhor não é nenhum libertador, porque afinal de contas, que libertador é esse que continua incentivando a opressão de Roma sobre nós? Nós queremos alguém que nos liberte disso. E o senhor está dizendo que a gente tem que pagar, continuar pagando impostos? Nós não queremos isso. Por outro lado, se ele diz que não era para pagar imposto, o que ia acontecer? Seria preso por gerar no povo a insubordinação. Provavelmente seria preso pelos romanos. E aí, o que é que ele faz? O que é que ele faz para responder? De quem é a cara nesta moeda? De César. Dai a César o que é de César, e a Deus ao que é de Deus. Vejam a inteligência, a sabedoria, o verdadeiro ensino, a verdadeira instrução que Jesus traz. Mesmo em questões como essas, ainda assim, o que está por trás, o verdadeiro ensino de sabermos o que o Deus espera de mim, de você, é nada mais, nada menos, irmãos, do que as nossas vidas entregues totalmente a Ele. Caso contrário, não temos condições nenhuma de compreender a grandiosidade que é o seu ensino. Aí o que ele diz no versículo 44, a revista atualizada, ela dá uma versão mais sucinta do versículo 44, que é o que eu li para os irmãos. Diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Agora, se você tiver a versão corrigida, percebam como ela dá mais informações. Olha o que diz a versão corrigida: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vejam a quantidade de informações que a revista corrigida traz. Em contrapartida, a atualizada traz uma tradução um pouco mais sucinta. A crítica textual vai dizer que é por causa dos manuscritos que foram usados aqui. Então, os manuscritos que foram usados tanto na versão atualizada como na corrigida são manuscritos diferentes. Por isso que na corrigida ela dá um pouco mais de informações, um pouco mais de detalhes nesse momento aqui, que faz com que a versão corrigida nesse momento seja mais interessante. Porque ela dá mais detalhes. Mas não foge àquilo que diz na versão atualizada. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vejam o ensino. Vejam como Jesus ele vai na contramão de tudo aquilo que nós temos a tendência de naturalmente fazer. Se são nossos inimigos, o que é que eles merecem naturalmente de nós? Se são pessoas que nos perseguem, o que é que naturalmente, eu e você devemos fazer? Aí as respostas são várias, porque a sua criatividade para fazer ou reproduzir algo ruim é enorme.
É enorme. A sua criatividade para revidar o mal, a minha criatividade para revidar o mal ou para revidar a perseguição, ela é enorme. Se nós fôssemos aqui pedir uma lista do que seria possível fazer com aqueles que nos maltratam e nos perseguem, fatalmente nós teríamos uma lista grande de atrocidades aqui que poderíamos fazer. Porém, o que é que Jesus faz? Ele coloca limites. Limites. E se nós somos seguidores de Jesus, irmãos, se nós somos discípulos de Jesus, cidadãos do reino de Deus, esse ensino, essas verdades aqui, elas devem ser vistas no nosso comportamento. Por isso que se você tiver que passar por alguma luta, passar por alguma privação, passar por alguma dificuldade, necessidade, passe por algo que vale a pena. O que a gente deve fazer por aqueles que nos perseguem? Explicitamente nos perseguem, são os inimigos da cruz, são os inimigos do Evangelho. Como devemos agir em relação a eles? Revidar, orar para que morram, persegui-los também, pagar com a mesma moeda? Não! O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz o seguinte: vocês devem orar, amar os seus inimigos, orar por aqueles que vos perseguem. Isso se faz presente também nas suas relações do dia a dia. E aí a gente vai entender com muita clareza, porque quando Efésios também vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, irmãos. É contra principados e potestades, ela nunca é física, é sempre espiritual, e a gente precisa compreender isso. Essa leitura, essa é a verdadeira leitura que Jesus está querendo ensinar para o seu povo. Olha o que diz os demais versículos. Com qual propósito que a gente deve fazer isso? Para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste. Porque, olha o princípio, olha a justificativa, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Aquilo que comumente a gente chama aqui de graça comum. Deus não escolhe só os seus filhos para fazer com que o sol esteja sobre eles e as chuvas sobre eles. Deus não faz seleção de pessoas. A sua graça comum está a todos. Vejam, Ele não faz isso. Ele não só dá a oportunidade para você, Ele não abençoa. Isso é muito difícil de lidar, com isso, porque inclusive tem livros que surgem em relação a isso. Por que os maus prosperam? Já perguntaram? Já fizeram essa pergunta? Por que os maus prosperam? Porque pessoas que fazem o mal de maneira descarada, pública, e ainda assim prosperam, e ainda assim conseguem se safar de certas situações. Daqui a Bíblia está dizendo por quê. A Bíblia está mostrando por quê. Por quê? O versículo 46 vai ajudar a gente a entender. Porque se vocês amam somente os que vos amam, que recompensa vocês têm? Qual é a vantagem nisso? Lembram o que disse o versículo 20: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, qual é a vantagem de amar aqueles que nos amam tão somente? Olha o que ele vai dizer: não fazem os publicanos também o mesmo? Quando ele fala os publicanos, irmãos, aí os fariseus se ajeitam na cara, os fariseus se coçam. Aí eles devem, eu fico imaginando, eles devem se coçar, devem se incomodar, porque os publicanos eram uma das piores classes de pessoas na época. Comparar um fariseu com um publicano era extremamente ofensivo. Os publicanos eram considerados pessoas traidoras.
judeus que estavam a serviço de Roma, traidores, ladrões. Então, quando ele fala isso, quando Jesus fala isso, os fariseus, nossa, você está querendo dizer que eles são melhores do que nós? É isso mesmo, porque até eles fazem exatamente isso, amam os que os amam. Então, qual é a vantagem que tem em você ser generoso, educado, cordial com aqueles que são dessa forma com você? O que Jesus está querendo dizer é que, e aí é uma informação sobre quem é o próximo, né? Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo, irmãos? Sabe quem é o nosso próximo? Sabe quem é o seu próximo? Todas as pessoas. Todos. Quem estiver no momento com você é o seu próximo, independente de quem ele seja, independente do que ele acredita, independente de quem ele seja, independente do que ele faça. Se ele acredita ou não em Deus. Lembram do samaritano, aquele homem, o judeu, que estava à beira do caminho, tinha sido agredido por ladrões? Lembram desse texto? O que é que o texto bíblico vai dizer? Que passou uns fariseus por lá, um judeu por lá, e fez o quê? Olhou de largo e foi embora. Passou outro judeu e fez a mesma coisa. E finalmente fez o quê? Passou quem? Passou um samaritano. Algo improvável. O samaritano foi lá, acudiu aquele homem, foi no logo, pagou para que aquele homem ficasse hospedado, pagou todo o tratamento e foi embora. Amar só os que nos amam, irmãos, isso não exige de mim nem de você nenhum esforço. Por isso que nós falamos hoje pela manhã na escola dominical, eu queria repetir agora, não com a intenção de ser repetitivo, mas tão somente para fortalecer o ensino dito pela manhã. Você já parou para se perguntar por que você se relaciona com as pessoas? Você já parou para se perguntar por que você é amigo de certas pessoas? Você é amigo porque você gosta delas? Ou porque você consegue se ver nelas? Ou porque existem características nelas que são parecidas com as suas, por isso é mais fácil de estar perto delas? Isso é amor? Isso é amar? Isso é amar as pessoas? Porque afinal de contas você está próximo de pessoas que são parecidas com você. É mais fácil de se relacionar com elas. Mas e aquelas que não são parecidas com você? E aquelas que você tem a tendência de se distanciar delas? O que você faz? O que Jesus fez? Como ele se portou diante disso? Como você se comporta diante de pessoas que são totalmente diferentes de você? Que não pensam a mesma coisa que você, que não gostam das mesmas coisas que você gosta, não acreditam no Deus que você acredita. Como é que você faz quando você está próximo de pessoas assim? Você as ama? Você as serve? Agora, irmãos, aqui para nós, baixinho, para que ninguém nos ouça aí fora. Já é difícil amar os nossos. Já é difícil servir os nossos. Quando eu falo servir os nossos, me refiro inclusive àqueles que são do mesmo sangue. Imagina servir ao estranho, ao estrangeiro. É por isso que não tem nenhuma relação com habilidades naturais. Por isso que não tem nenhuma relação com um código de ética, com uma compreensão social, com um contrato. Não tem nenhuma relação com isso, porque se você fizer baseado nisso, você não consegue. Tem a ver, sabe com o quê? Com relacionamento com Cristo. É o relacionamento com Cristo que proporciona esse tipo de comportamento, irmãos.
É a sua relação com Deus que faz com que você olhe para o diferente e ame-o. É a sua relação com Cristo, é a sua relação com Deus que faz com que você olhe para aquela pessoa que é totalmente estranha a você e ainda assim você consegue agir com amor. Porque se Cristo não fizer isso em você, ninguém pode. Ninguém, você mesmo. Por isso que o que está em questão aqui não é uma filosofia de vida, porque nós vamos encontrar facilmente pessoas eticamente corretas, com uma moral elevadíssima, sim ou não? Sim, encontraremos pessoas que não têm nenhuma relação com Deus, nenhuma, nem acreditam em Deus, mas são moralmente corretas, éticas, profissionais, corretos, honestos. E qual é o grande diferencial, então? O diferencial é Cristo, irmãos. É a sua relação com Cristo, é a sua relação com Jesus. Esse é o diferencial. É aí que está a grande diferença entre aqueles que nasceram de novo e os homens naturais. É Cristo, é a sua relação com Ele. E aí, para encerrar, no versículo 47, ele continua fazendo as comparações. E se saudardes somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Veja, outra comparação que o judeu deve ter se incomodado muito. Comparar o judeu com o gentio, um imundo na concepção dele. Uma pessoa a quem Deus não olharia de forma alguma na compreensão dele, um estrangeiro, um alheio a Deus. Mas até os gentios fazem isso. Até os gentios saúdam aqueles que saúdam a eles. O que demais vocês fazem? Vejam, irmãos, então, se a nossa justiça não exceder e muito a dos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Porque o que determina essa entrada é o meu relacionamento, é o seu relacionamento com Deus que te dá condições para ser dessa forma, para amar as pessoas, para servir as pessoas, independente de que elas sejam, independente do que elas façam, falem. Fernandinho Beiramar pode se converter, irmãos? Pode. Elias Maluco pode se converter? Pode. Muitos não querem, mas pode. Eu estava numa igreja no Maranhão, uma das nossas igrejas no Maranhão, pregando um domingo à noite. Eu disse, e estava falando sobre isso, e eu falei: o Sarney pode se converter? Aí uma irmã sentada bem na frente: esse não, pastor, esse não. Ela falou no domingo à noite. Eu fiquei até surpreso, né? Puxa vida, esse não, pastor. Eu disse: irmã, a senhora não quer, mas pode. A senhora não quer, mas poder pode. Pode, a graça de Deus pode alcançá-lo. Pessoas que talvez você te cause ânsia, espécie, mas ainda assim, irmãos, o sacrifício de Deus foi para eles também e pode alcançá-los. Com quem você se relaciona? Aí você precisa fazer uma análise, e aí a gente encerra com o verdadeiro nocaute agora, versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Em que aspecto essa palavra perfeita está aqui no texto? Você não tem que ter cuidado ao olhar para ela e pensar, e já logo estabelecer o juízo. Pronto, impossível, porque perfeitos nós não somos mesmos. Impossível. Não é. Porque essa palavra perfeição, ela tem a ver com o que foi dito acima. O que é que foi dito acima? Se você fosse resumir o versículo 43 ao 47 em uma palavra, qual seria? Exatamente, amor.
amor. Então sejam perfeitos. O que o texto está querendo dizer? Amem como Deus ama. Sejam perfeitos em amar as pessoas como Deus as ama. É possível amar as pessoas como Deus nos ama? Sim ou não? É algo impossível? É uma lei absurda? Não, não é. Sabe por quê? Romanos capítulo 5, versículo 5 vai dizer: porque o amor de Deus foi derramado em vossos corações pelo Espírito Santo que lhes foi outorgado. Tem amor de Deus em mim e você de sobra. É possível amar as pessoas. É possível servir a elas, mesmo que elas sejam estranhas, diferentes. Por isso que o texto está dizendo: portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Amem como Deus ama. Demonstrem amor como Deus demonstrou amor por vocês. E Deus demonstra o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores e merecedores da sua atenção, da sua graça, do seu amor. Ainda assim veio até nós. E é isso que é esperado de mim e de você. Então, diante disso, irmãos, não é possível, diante deste ensino, não fazermos uma reflexão. Não é possível, diante deste ensino, confrontados com esse ensino, de não fazermos a seguinte reflexão: quem são as pessoas que estão ao meu redor? Quem são as pessoas que eu amo? Eu amo o estranho, ou eu tenho mais facilidade para amar aquele que é parecido comigo? Esse é o amor bíblico. É isso que é o amor que a igreja deve demonstrar para as pessoas aí fora. É dessa forma. Se não, peça a Deus para que Ele ajude você a demonstrar, não para que você tenha, porque ter você já tem. Romanos 5,5 diz isso. Você já tem. Peça a Deus que ajude você a tão somente demonstrar isso que já existe em mim e em você, porque ter nós já temos, só nos falta praticar. Não estou querendo dizer com isso que os irmãos não praticam. Talvez o que seja melhor o que nos falta é continuar praticando, sem olhar a quem, sem fazer aquele juízo de valor de que esse merece, esse não merece, esse pode esperar. Não. Simplesmente ame e sirva como Jesus amou e como Jesus serviu. Esse é o ensino. Esse é o verdadeiro ensino. É a Ele que nós devemos nos curvar. Amém?